Opa, pessoas do YouTube, fala aí, voltei. Bom, hoje eu vou falar sobre trabalho, isso mesmo, sobre a experiência de trabalhar assim, de trabalhar mesmo, até porque eu não tenho carteira assinada, desgraça de cachorro. Todo dia é isso, pô. Parece que os donos não dão atenção pro cachorro, pô. Se você tem cachorro e não dá atenção, pô, só não adotar então. Olha isso. Bom, o que eu ia falar mesmo esqueci que eu ia falar. Sobre trabalho, isso mesmo. Bom, minha experiência sobre trabalhar. Bom, eu não curto trabalhar assim. Talvez muita gente me critica assim, mas eu já nasci cansado, como vocês podem ver pela minha cara. Já nasci bem cansado assim, não curtia trabalhar assim. Até porque em casa eu já ajudava muito assim. E quando trabalhei pela primeira vez foi em 2024. Foi em 2024. Meu primeiro emprego, me lembro ainda, foi aqui, era perto de casa, era aqui, subindo a rua aqui de cima. Tem um escalão aqui, você sobe e foda-se. Isso. E cheguei lá, perguntei pro cara, o gerente, né? O gerente, eu falei se tinha vaga de emprego, assim, se estavam contratando. Aí ele disse que tinha assim, tava procurando uma gente, umas gente assim pra ocupar, já que o último tinha saído, eu acho. E como eu não tinha nada pra fazer, eu fui lá, eu aceitei, pô. Eu falei, ele perguntou de onde que eu era, o meu nome, a minha idade, e me contratou assim, sem carteira assinada, assim, como se fosse assim, como se fosse um teste, eu acho, não sei lá. E eu chegando lá no próximo dia, eu fui lá, era calma aí, vou lembrar agora, das 11 até as 7 horas da noite, 11 horas da manhã, tipo, era das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite. E eu saí daqui cedo, né? Cedo não, tipo, bem no horário certo. Eu cheguei lá e era basicamente o trabalho de auxiliar, assim, tipo, você tinha que etiquetar os negócios, os produtos da loja, né? Era uma loja pequena, não esqueci de falar, era uma loja bem pequena, assim, de produtos, assim, de utensílios, assim. Isso, eu tinha que etiquetar, arrumar os negócios, os produtos, assim, de fileira, estoque, né? Ou então atender as pessoas pra comprar lá. Tinha uns rolos assim de plástico ou de mesa ou tecido, alguma coisa assim. Lá fora, perto da fora. E algumas pessoas queriam e tinha que cortar, medir 1 metro e cortar. E entregar pra pessoa. Aí eu trabalhei isso em um dia. Sim, em um dia só. Até porque depois disso eu fui demitido, pô. Porque eu fiquei doente. Caralho, velho. Todo dia isso, velho. Eu fiz trabalho lá das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite. E depois disso, um dia, no final do dia, recebi o pagamento que era 100 por dia. E depois disso, no outro dia seguinte, eu fiquei doente e não pude vir. Aí eu fui no outro dia. Aí no outro dia, eu não. Quando cheguei lá, o cara disse que não queria mais porque eu não fui ontem. E eu falei que eu tava doente. E ele disse: foda-se, não, isso não é meu problema, né? Como o Peter Parker lá do Miranha. Quem disse que esse problema é meu, né? Quem disse que o problema é meu. Aí, aceitei e fui embora. Eu trabalhei por um dia e fui demitido, pô, é isso. E também foi minha culpa. Eu fiquei, não foi minha culpa, mas fiquei doente. E eu não fui aquele dia, eu não mandei mensagem que eu não ia ver, até porque eu não passei o número, eu esqueci de passar meu número pra ele, pra avisar antes. E é isso, pô. Depois disso eu não trabalhei mais por mais de um ano, eu acho. Até porque não tinha, né? Até por aqui. Tentei, assim, várias vezes, eu entreguei vários currículos e ninguém me chamou, né? Não sei porquê. Bem que podia me devolver os papéis, né? Do currículo, assim, até porque eu gastei uma graninha, assim, não foi muito, mas uma graninha eu gastei. E não me chamaram. Eu trabalhei um único dia, fui demitido, né? Foi recorde, assim. Foi meu primeiro emprego também, foda-se, né? Nunca mais
trabalhei assim, naquele ano, né? Foi em 2024, foi em setembro, isso mesmo, foi o único dia, foi o único dia. E esse ano eu não trabalhei mais. Aí 2025 chegou, foi no ano passado. Eu não trabalhei também no ano passado, o ano inteiro até setembro. Eu não sei porquê, mas setembro sempre eu trabalho. Eu não faço ideia, porque deve ter alguma razão, deve ser ou só coincidência. Aí, chegando em setembro do ano passado, acho que dia 9 ou 8 por aí, eu achei uma vaga no. Tava precisando perto, também era perto. Pela minha sorte, né? Eu não sei como. Era sobre infestação de tecido, isso mesmo. Basicamente você tinha que ir fazer lá os bagulho de tecido, pegar o rolo, né? Você deve saber que rolo de tecido, né? Você é bem grande, é de roupa, né? E tinha que esticar até lá da mesa daqui até lá, uma grandona bem, mesa bem grande. E cortar com a maquininha, tipo uma máquina assim que corta o bagulho do tecido. E eu era ajudante. E era 100 por dia também, pô. Então eu cheguei lá no primeiro dia, atrasado assim. Não sei por que, sempre chego atrasado às vezes. Porque eu não sabia a rua exatamente, eu me perdi, né? Eu me perdi no dia, aí cheguei 20 minutos atrasados. Mas eu consegui, ou pelo menos não fui demitido assim. E trabalho até hoje, atualmente. Só que essa semana não me chamaram. Não me chamaram. Que essa semana inteira não teve. Porque disso o cara lá, perguntei pro dono, né? O do negócio, né? Aqui de tecido de roupa. Disse que tava muito fraco e não teve. E, e tem alguns dias que tem e outros dias que não tem. Bom, é isso, pô, desde setembro até agora que estamos em março. Esse vídeo está sendo gravado em março. Em março. Eu não sei qual é o dia, mas é em março, é. Foram 7 meses e até agora eu tô aí. Bom, meus planos é juntar uma boa grana, eu acho, e depois fazer alguma coisa, eu acho. Sei lá, entrar num. Fazer um curso, eu acho. Bom, não sei, ainda tô pensando, certo? Porque eu tenho várias ideias assim na minha mente. E, e eu trabalho assim bem, tipo, não é tão legal, mas não é tão assim, não. Ah, nossa, que coisa horrível, assim. São 8 horas também, pô, Pera, esse trabalho que eu trabalho agora, pertinho daqui, de cortar tecido, né, e ajudante, né, praticamente, é das 8 até as 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Das 8 da manhã até 5 horas da tarde. Com 1 hora de intervalo, das meio-dia até as 1 de almoço. Eu tenho que voltar aqui pra comer, sei lá, pra fazer alguma coisa aqui. E volto lá também. Também é curto, daqui até lá deve ser uns 20 minutos. Não, 20 minutos não, exagerei. Uns 10 minutos, isso mesmo, 10 minutos. E eu vou a pé mesmo, porque é perto daqui. E como o pagamento é 100 por dia, pô, eu, eu tenho uma boa grana assim agora, mas sei lá, não, como posso falar, não, sei lá, eu não tenho interesse tanto assim, pô, sei lá, desde que eu era criança, não me importava muito não, com, assim, não era tão apegado assim, e eu tenho muito dinheiro, eu não sei o que fazer, sei lá, talvez eu vou, no, vou numa festa para gasto em uma noite, sei lá. Bom, era isso, minha experiência de emprego. Serão dois. A primeira, que eu trabalhei por um dia, literalmente. E a segunda, que é atualmente, que eu falei agora. Bom, minha experiência não foi tão boa a primeira, até porque foi minha culpa, né? Fiquei doente. Quando cheguei no outro dia lá, o cara já tinha outro, né? Outro cara lá. Arrumei um dia, não sei como. Simplesmente me substituiu em um dia. Em um dia o cara me substituiu no primeiro emprego. Aí nesse segundo, esses dias tá muito fraco. O mês de fevereiro, o carnaval, né, por aí. Em março tá muito fraco. Os 2 meses tá muito fraco. Acho que no primeiro mês de fevereiro, eu não ganhei muito, sim, mas tá que foda-se, né? Porque não importava também tanto. Ah, não tenho, não ligo muito, sim. E no março não teve só um pouquinho a mais de dias, assim, pouquinho poucos, assim.
E, e o que eu não esperava em janeiro, que eu pensava que ia ficar também em casa, acho, sem trabalhar assim. Teve mais dias, assim, tipo, uns 3 semanas seguidas, literalmente. Tipo, era todos os dias direto. Aí quando chegou esses meses aqui, pô, teve assim, ficou fraco, ficou uma semana sem ir, ou 3 dias sem ir e 2 vai, entendeu? Bom, e é isso, pô. Acho que esse negócio de roupa aí deve ser assim mesmo, porque tem alguns dias que tá fraco e outros dias tá bom, né? O serviço pra fazer lá. E, e né, é legal, assim, a questão do trabalho lá é normal, até porque só tem duas pessoas que trabalham, eu e outro cara lá, e outro cara, o cortador que corta, ele corta o tecido, ele tira as peças, então, tipo, peça tem um risco aqui, o risco do papel, né, que eles são vestidos praticamente, então desenhado no risco num papel bem grande, como eu disse, a mesa é grande, né, então, o cara só corta, só. Eu só infesto o tecido lá com ele, né? Até porque não tem como infestação uma pessoa tem, mas deve ser difícil. É difícil fazer isso. E alfineto e levo os lixos para fora e amarro os cortes quando tá pronto. E algumas vezes os cortes caíram e o cara lá me chamou a atenção. Algumas vezes, até porque isso foi acontecendo nos primeiros dias. Até porque eu não tinha tanto assim, experiência, mesmo, mesmo, sei lá, praticando várias vezes, algumas vezes caiata, porque o negócio era tão grande, bem cheio, assim, não tinha como amarrar direito, assim, bem forte, bem, bem amarrado. Bom, é isso minha experiência com esses dois tipos de trabalho. Bom, eu quero saber mais como seriam outros tipos de emprego, sei lá, como garçom, telemarketing, algumas coisas assim, vendedor, consultor, tem vários tipos. Eu queria trabalhar assim de tudo assim para experimentar pelo menos uma vez o que é, entendeu? Tipo, a experiência de fazer isso. Bom, é isso, pô, e sobre minha experiência, bom, esse foi o vídeo. Falou, pessoas do. Falou.